Em 1951 nasciam os maiores anti-heróis do futebol brasileiro. Nesses tempos em que a gente está vendo um futebol que parece querer se regulamentar bonitinho e andar ali na linha certa, jogadores que fazem as coisas de uma maneira mais pitoresca e peculiar acabam se destacando nesse cenário nacional. E o Alcino foi um deles, ídolo do Remo, é o segundo maior artilheiro da equipe, carioca malandro. A gente sabe que nem todo carioca é malandro, é lógico. Mas ele era um carioca malandro. Mas ele também se envolveu em incríveis histórias que fez com que ele se tornasse um dos jogadores mais folclóricos até hoje que nós já tivemos aqui no futebol brasileiro. Bom, o Alcino começou a carreira dele no Madureira, afinal ele era carioca e depois de um tempo ele foi pro Remo. Ele também jogou na Portuguesa, jogou no Grêmio, jogou no Atlético Goianiense, jogou em mais alguns clubes durante sua carreira, o Bangu, o Pinheirense lá do Pará também, mas foi no Remo que ele fez história. Embora ele tenha jogado também pelo Paysandu, ele foi um dos grandes adversários que o Paysandu teve durante todos esses anos que ele ficou no Remo, que fizeram com que ele se transformasse num dos maiores ídolos que a torcida remista tem até os dias de hoje. Bom, se eu fosse listar todas as coisas que o Alcino fez durante toda a carreira dele aqui para contar para vocês, seria muito difícil, porque são inúmeras coisas. Então a gente separou 5 das coisas mais incríveis que fizeram ele se transformar num dos jogadores mais folclóricos aí no território nacional, onde ele armava aí diversas aventuras, diversas confusões com essa galerinha muito louca, como diria o narrador da Sessão da Tarde. Então vamos começar nosso top 5 para destacar as 5 peripécias maiores do Alcino no futebol. Bom, a quinta colocada que a gente elegeu aqui foi quando ele, sempre que viajaria para o Rio de Janeiro para jogar uma partida pelo Remo, ele simulava que estava doente ou que tinha uma lesão para não viajar. Só que isso aconteceu várias vezes, e aí foram investigar porque que ele fazia isso só quando a equipe do Remo ia jogar no Rio de Janeiro. A verdade é que ele tinha se envolvido num assalto no Rio de Janeiro, então é por isso que ele se negava a colocar os pés no Rio de Janeiro, sua cidade natal. Afinal, lá ele era um foragido da polícia, então ele vivia com esse estigma de pisar no Rio de Janeiro com medo de ser preso. Nosso quarto lugar é quando ele jogava no Rio Negro do Amazonas, um time importante também lá do estado amazonense. E certa vez ele roubou um ônibus da equipe e saiu dirigindo com todos os outros jogadores lá dentro. Ele, sem mais nem menos, pegou o ônibus, atropelou uma pessoa e... Ah, e tem outra coisa. Ele ganhou o apelido de Negão Motora depois que ele fez isso. Nosso terceiro lugar foi quando o Alcino prometeu marcar um gol de cabeça contra o Botafogo do Rio. Esse jogo do Remo contra o Botafogo do Rio foi debaixo de muita chuva. Então o campo estava encharcado, tinha muita água, muita lama, ou seja, o gramado estava uma porra. E tava difícil de jogar bola naquele dia. Só que lembrem-se, o Alcino prometeu um gol de cabeça. E foi isso que ele fez. Numa oportunidade, quando a bola ficou pipocando ali na área, ela ficou próxima, parada, quase em cima da linha do gol, ao invés de ele finalizar com o pé, normalmente, ele fez diferente. Como ele tinha prometido fazer um gol de cabeça, ele deu um peixinho na lama e acabou fazendo. Ficou cheio de lama e deixou a torcida do Remo em êxtase. Afinal, ele cumpriu o prometido. Nosso segundo lugar é a relação de amor e ódio do Alcino com um dos seus técnicos mais emblemáticos no Remo, Paulo Amaral. Uma certa vez o Alcino foi pra balada, lá em Belém, bonitinho, lá no Papadime. Você que é velho lá de Belém conhece o Papadime, hein? Comenta aí ó, depois, Papadime. Ele tava lá no Papadime, curtindo a noite, chegou... A gente não pode falar que ele chegou tarde da noite, ele chegou cedo da manhã na concentração do Remo. Doidão chapadão, ele chegou lá e pediu pra dormir um pouquinho. O Paulo Amaral não gostou muito não. O que ele fez? Ele deu um soco no próprio técnico. É claro que a gente pode condenar um jogador que não rende depois de uma balada numa partida. A verdade é que o Alcino não dormiu e deixou 2 gols naquele jogo. Incrível que pareça, depois de ele ter socado o Paulo Amaral naquele jogo comemorando, a primeira coisa que ele foi fazer foi dar um abraço no seu técnico. Ninguém entendia muito bem essa relação, mas Alcino é Alcino, né? Foi igualzinho o Chaves no Ano Novo, sabe? Quando o Kiko e o Chaves estão brigando e aí quando bate o relógio eles se abraçam. Foi igualzinho. E o mais importante dos seus feitos em toda a sua carreira foi no incrível Repa, o clássico entre Remo e Paysandu, onde ele driblou alguns zagueiros, driblou o goleiro e poderia simplesmente ter feito o gol de maneira mais simples, mas Alcino é Alcino. E ele sentou na bola para fazer esse gol, fez o gol de bunda, na frente de todo mundo. Saiu comemorando que nem um louco, foi expulso. Mas a verdade é que o Remo venceu por 2-0 aquela partida, com 2 gols dele, um de bunda. E se eu fosse listar todas as coisas que o Alcino
fez durante a carreira dele e a gente ia fazer um programa mais 50 minutos e não mais 5 minutos. Então, para tentar resumir um pouquinho da carreira dele, a gente mostra para você um personagem que viveu longe dos grandes centros, né, do eixo Rio-São Paulo, do Sul talvez, mas a verdade é que no Remo, um clube emblemático do nosso país, existiu um garoto problema, um grande anti-herói do futebol, um folclórico jogador que faz só enriquecer a história do futebol brasileiro. Bom, você, torcedor, já imaginou que um dia um pão de queijo me distrai? Delícia! Eu tô olhando pro câmera aqui, gente, eu comendo um pão de queijo com requeijão delicioso, meu Deus! Que fome, que fome! Isso é muito Chaves, velho.